Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à aplicação de métodos biométricos dentro de um programa de melhoramento vegetal. Essa é a nossa terceira etapa, a terceira conversa relativa a esse assunto. E para a gente abordar a importância dos modelos biométricos no melhoramento, nós fizemos alguns questionamentos, né? Nós entendemos que o melhoramento genético, ele é uma atividade, uma ciência que demanda, obviamente, conhecimento de várias outras. É um assunto interdisciplinar, que vai envolver aí conhecimento de entomologia, fitopatologia, de solos, mas, essencialmente, são trabalhos que envolvem conhecimentos importantes da área de genética. Seja ela genética mendeliana, genética de populações, genética molecular, né, a parte computacional, a parte estatística, mas a gente tem destacado nessa nossa conversa a importância da genética quantitativa, a importância da área biométrica, que se fundamenta na análise, no processamento e na interpretação de dados ancorados em princípio de genética quantitativa. Todas essas áreas, elas, né, são úteis, são indispensáveis para auxiliar as tarefas que estão envolvidas dentro de um programa de melhoramento genético. Nós lançamos a pergunta de que a genética quantitativa e a parte biométrica da genética quantitativa fosse importante para o melhoramento. Mas será que ela é importante em todos os momentos, em alguns momentos específicos? E aí então nós caracterizamos um programa de melhoramento como sendo aquele programa que envolve basicamente 3 etapas, grandes etapas. A etapa inicial, que é a etapa da formação da população base, aquela etapa onde você tem um banco de germoplasma, vários acessos, e esses acessos têm fonte de genes, de formas alérgicas interessantes, seja para qualidade, para resistência à doença, tolerância à seca. Então você tem um material já estratégico, mas você quer formar uma população, precisa identificar quantos e quais seriam esses acessos envolvidos em processo de recombinação. Pois bem, você vai pegar esse banco de germoplasma, vai fazer alguns ensaios e por meio de algumas análises biométricas, como nós já apresentamos aqui na primeira etapa, você vai bem orientar aquele trabalho do melhoramento. Então, nessa fase inicial, ficou então enfatizada, demonstrada essa coparticipação. Posteriormente, nós convidamos a vocês a imaginar os problemas, as dúvidas que surgiriam a partir da etapa intermediária, o meio de um programa de melhoramento, onde você então já superou a primeira etapa, já formou a população base e agora quer melhorar essa população, conduzir essa população segregante. Então você vai praticar seleção, pode ser seleção recorrente, pode ser método de melhoramento aplicado em plantas autóctones, do jeito que você assim desejar. Mas vão existir uma série de questionamentos. Como selecionar, qual estratégia de seleção, qual característica investir, qual população você acha que vai dar mais retorno se investir tempo e esforços financeiros, técnicos, humanos. Então você precisa de ter respostas. Nós enfatizamos aqui algumas questões relativas à seleção direta, seleção indireta, seleção simultânea, e nós então demonstramos que a genética, a biometria, ela tem um arsenal de possibilidades que vai te dar essas informações, e você, diante de uma população, vai então saber quem escolher, e como formar a sua população melhorada. Então ficou também demonstrado que nessa etapa a biometria, a genética são ferramentas, parte de ciências importantes que somam a ciência e a arte de praticar o melhoramento. Pois bem, nós temos uma etapa final. Na etapa final, nós então chegamos com um produto melhorado, que poderá ser uma linhagem, poderá ser uma variedade, poderá ser um híbrido simples, triplo, duplo. São materiais com bom desempenho,
fruto do seu esforço durante, né, esses vários ciclos de melhoramento. Agora você tem novas perguntas. E aí, de novo, a gente provoca o questionamento. Será que a biometria, será que a genética também é importante nesse momento que você está num trabalho de conclusão? Sim, você tem perguntas, você agora precisa entender sobre aquelas várias possibilidades de genótipos superiores, você precisa entender que eles têm comportamentos específicos. Alguns têm ampla adaptabilidade, outros têm adaptabilidade específica, alguns são previsíveis, outros não tão previsíveis. Então você precisa fazer uma caracterização. Você vai enfrentar os problemas relativos à interação genótipo-ambiente. E você, nessa etapa, você tem uma série de atividades. Uma atividade básica é avaliar esse conjunto de genótipo, supostamente já melhorado, numa rede experimental representativo daquela região de adaptação do seu material genético. Né? Seu material genético foi desenvolvido para regiões de escassez de água, fria, baixa temperatura. Bom, ele tem que ser representativo daquilo que é o seu objetivo. Então você vai escolher, né, locais que representam a sua área de interesse, de extrapolação, vai estabelecer uma rede de experimento, montar ensaios de avaliação e, consequentemente, vai ter que, né, diante daquelas várias possibilidades, escolher um ou alguns para que o setor de difusão tecnológica promova, então, a distribuição desse material genético, promova a comercialização, né, e assim vai. Então você tem uma série de atividades e certamente que você tem perguntas. E a gente agora começa a nossa conversa. Ou seja, nós pretendemos demonstrar que também nessa etapa, essa etapa final de recomendação, a parte da genética quantitativa, da biometria, vem com respostas que são respostas importantes. E a mesma estratégia que nós usamos na conversa anterior, a gente vai apresentar aqui, né, esses dois personagens, em que um apresenta suas dúvidas e o outro tenta apontar um caminho para responder às questões formuladas por esse indivíduo, que pode ser um melhorista, um pesquisador, um estudante, representa alguém que precisa de ter respostas, e esse outro representa alguém que aponta soluções por meio de conhecimentos de genética. Então, o nosso problema, né, vamos pensar aqui, tentar resumir, que no final do programa de melhoramento, contamos com um conjunto de materiais superiores. Pode ser linhagem, pode ser variedade, pode ser híbridos que são melhorados. Então, ele está com preocupação de que é necessário um estudo para a recomendação desses materiais, né, supostamente superiores, mas a gente tem que saber, na hora da comercialização, se eles são de adaptabilidade ampla ou específica, porque cada um vai ter a sua particularidade. Eu preciso responder essa questão. Obviamente, se essa pergunta foi formulada, alguém da área de biometria vai responder que é necessário montar uma rede de ensaios representativo da região de aptidão do material genético desenvolvido, para que você, então, possa fazer inferências. Você testa com a rede menor, né, de 6, 8 locais, ou anos, ambientes, e vai posteriormente extrapolar isso para o seu estado, para o país, por uma macro-região. Então isso vai ser feito por meio de princípios biométricos. Então, esse indivíduo, ele ouviu os conselhos daquele biometrista, e então ele afirma que fez, né? Ele ficou atento a essa necessidade, ele identificou então um local, os locais representativos, estabeleceu então uma rede de ensaio. Por exemplo, aqui só estão me ilustrando, ou por razões técnicas ou por razões de representação, ele tem pontos estratégicos para fazer experimentação. Então vamos ilustrar aqui 5 ensaios em locais diferentes. Local 1, local 2, local 3, local 4, local 5, e foram feitos experimentos de avaliação daqueles materiais que já são materiais elite, supostamente
melhorados, mas que você precisa colocar em teste, porque eles vão ser usados por agricultores com diferentes níveis tecnológicos, em regiões com diferentes caracterização de fertilidade, de incidência de doenças, de praga, de incidência de luz, disponibilidade de água, fertilizantes e tudo mais. Então precisa agora pensar como é que vai ser o desempenho diante de tantas adversidades que aquele material possa encontrar. Então a gente tem que fazer esses ensaios de valor, de uso, de cultivo. Pois bem, então, para responder aquelas questões, tendo em vista que foi recomendada a avaliação, esse nosso personagem, ele diz que sim, então ele vai gerar dados. E os dados que ele gerou aqui informações de experimentos de vários ambientes, começando aqui do ambiente 1 até o ambiente 5. Né? Ele escolheu aqui uma rede experimental com 5 ambientes, 5 locais. Quanto mais locais, mais anos, mais representatividade, melhor vai ser o seu julgamento em relação às propriedades, às características daqueles genótipos. E ele imagina que tem 20 genótipos, 20 materiais supostamente superiores, que ele está em dúvida na recomendação. Então esse arquivo, a primeira coluna, tem a descrição do ambiente, que só foram 5, de 1 até 5, a descrição dos seus genótipos, elites, que vai de 1 até 20, né? E como ele montou o experimento em blocos, vamos colocar aqui o número de blocos, foram 4, um experimento em DBC, envolvendo 4 blocos, 20 genótipos, e esse ensaio é em 5 locais. E avaliou uma série de características, a produção, a floração, o número de vagem, o número de espiga e tudo mais, mas interessa muito o rendimento, que é agora de fato uma característica que interessa ao agricultor, ao produtor, que vai determinar ele a rentabilidade, o lucro que ele vai ter ao plantar e comercializar aquele bom material. Certamente que outras características são importantes, mas já foram trabalhadas, né? A essa altura, imagina-se que o melhorista já tenha preocupado em garantir uma altura adequada, um ciclo conveniente para a região, seja um ciclo precoce, intermediário, tardio, plantas altas ou plantas baixas. Uma série de coisas já foram ajustadas que caracteriza os seus genótipos. Agora precisamos enfatizar muito a questão do rendimento, da produção, tendo em vista aí as variações ambientais. E esse personagem, conhecedor que é dos fenômenos genéticos, ele vai primeiro responder uma grande questão. Ele precisa responder sobre a interação genótipo-ambiente, se ela existe ou não existe. Então essa é a primeira dúvida. Ele formula essa hipótese. E essa hipótese, ela, uma vez apresentada a pergunta, ele sabe qual que é o caminho da resposta. O caminho para responder essa questão tão importante é por meio da análise de variância, né? E a gente vai ver que ele vai fazer essa análise de variância e entender se existe ou se não existe interação. Mas o que seria essa interação genótipo-ambiente? Né? Então essa interação é a resposta diferencial que possa existir daqueles genótipos diante das variações ambientais. Então aqueles 20 genótipos podem se comportar de maneira diferente. E você então vai ter que estudar esse comportamento diferencial. Se a interação for significativa, se ela existir de fato, então você tem que enfrentá-la. Então, como a interação genótipo e ambiente, você tem 2 aspectos a ser considerados, o genótipo e o ambiente. Então, existem estudos que vão enfatizar as questões ambientais. Não é? Então, existe uma interação genótipo-ambiente, mas dos seus genótipos, aqui foram 20 genótipos em relação a 5 ambientes. Mas será que em relação a 4 ambientes, 3 ambientes, existe? Então nós estamos querendo entender o ambiente.
inclusive motivado a fazer uma estratificação ambiental. Pode ser que você tenha interação genótipo com 10 ambientes, mas 5 ambientes não tem, outros 5 não tem. Então você faz extrato e já resolve o seu problema, já, né, contorna o problema da interação. Uma outra ótica é estudar o genótipo. Então aqui você está estudando o ambiente, aqui você está estudando o genótipo. Quando você estuda o genótipo, você vai ter que caracterizar o comportamento genotípico. E a gente caracteriza usando duas informações básicas. A estabilidade é uma propriedade genotípica, né? Ele ser estável, e esse termo estável, ele precisa ser discutido, né? Precisa ser identificado. O que é um material estável e um material adaptado? Então, muitas vezes a gente até acrescenta um outro termo para não confundir, né? Então existe o termo estabilidade. Às vezes você tem, por exemplo, 5 locais, o material genótipo produz 10, 10, 10, 10, 10. Né? Será que esse material é estável? Não, esse material, às vezes os conceitos se confundem, mas esse material que sempre produz 10, 10, 10 é um material invariante. Não necessariamente a palavra estável é a melhor palavra. Existe a palavra também invariante, que seria interessante. O genótipo não varia. O grande problema é que normalmente o genótipo que não varia é um genótipo ruim. Então ele é, em 3 ambientes, por exemplo, ele se destaca como sendo ruim, ruim, ruim. Então ele não varia, mas também não te interessa. O bom seria que ele não variasse e fosse bom, bom, bom. Aí sim. Mas é difícil encontrar um genótipo invariante e bom. É de grande probabilidade encontrar um invariante ruim. Então isso não interessa. Mas eu quero material estável. O material estável é aquele previsível. No ambiente ruim, ele não produz tão bem. Ele é bom, mas não produz tão bem. Quando eu melhoro o ambiente, ele também melhora. Então isso me dá a previsibilidade dentro de uma resposta, digamos assim, uma resposta linear. Tá certo? Eu sei, olha, se as coisas for bem, ele vai bem. Se for mal, ele também vai decrescer. Eu sei prever. Né? É um conceito de estabilidade que está associado à previsibilidade dentro de uma ideia linear. E adaptabilidade seria aí um detalhe dessa resposta. Bom, e como é que ele vai bem, mas é um processo quantitativo. Como que ele vai bem? Como que ele responde? Bom, existe um coeficiente de regressão. Esse coeficiente para regressão não, ele pode produzir de maneira média, né? Tem um coeficiente de regressão igual a 1. Não, se melhorar o ambiente, ele melhora assustadoramente, né? Então nós estamos falando sobre a velocidade, a taxa de resposta. Isso é adaptabilidade. Mas então, se melhorar o ambiente muito, ele responde assustadoramente. Mas também, se piorar, ele responde assustadoramente, inclusive provocando dano, prejuízo para o agricultor que, por uma questão aí de azar, ou não choveu, tá certo? Ou teve uma inundação, um frio, então as condições subitamente foram desfavoráveis e ele então teve uma resposta acelerada e de um prejuízo enorme. Então nós precisamos saber se ele é previsível e a adaptabilidade dele, como é que seria, né? Seria uma resposta mais amena, seria uma resposta média ou seria uma resposta brusca? A resposta brusca é bom para quem tem alta tecnologia e garante que a coisa não vai ficar ruim, porque se ficar ruim ele é brusco para ser ruim. O médio é razoável. O lento também tem que ser pensado. Em condições desfavoráveis, ele mantém a sua produção. Mas se você investir dinheiro, recurso, tá certo, em locais, não adianta, a resposta dele é lenta. Tá certo? Então veja que tem vantagens e desvantagens. Nós precisamos entender esses conceitos e como medir cada um deles para dizer o genótipo 1 tem essa característica. Ele é estável, ele é previsível, ele não é previsível. Ele é adaptado com adaptabilidade geral, adaptabilidade específica, ambiente favorável, adaptabilidade específica, ambiente desfavorável. Então existe toda uma denominação associada ao genótipo. E aqui uma caracterização associada aos ambientes. Então esses estudos, eles são realizados
quando se já dispõe de material genético supostamente melhorado e procura-se então recomendá-lo para regiões amplas ou específicas dentro de uma área de comercialização de interesse. Diante dessa interação, existindo essa interação, a gente então entende que há a possibilidade do melhor genótipo no ambiente não ser o melhor no outro. E isso que provoca toda essa demanda de uma análise pormenorizada. O ideal seria que, uma vez encontrado o campeão, ele fosse campeão em todas as condições ambientais. Mas diante da interação, a interação significa que existe um comportamento diferencial dos seus genótipos frente à variação ambiental. Traduzindo, um genótipo pode ser bom num local e no outro local não ser tão bom. Os estudos da interação genótipo-ambiente não proporcionam. Na hora que você informar sobre interação, é uma ideia geral. Então, não faz detalhes. Então, essas informações pormenorizadas vêm desses estudos complementares. Então, nós precisamos fazer esses estudos de ambiente e de genótipo visando adaptabilidade e estabilidade. Mas, essa parte inicial, vamos dizer assim, que a parte do estudo da interação genótipo-ambiente, saber se ela existe ou se ela não existe, né? Responder à questão básica, sigma 2GA é igual a zero ou não é igual a zero, vem por um estudo das fontes de variação. Então, naquele nossos ensaios, quando eu tenho uma informação de um genótipo em relação a outro, ou do mesmo, nós vamos imaginar que existe aí fontes de variação. Do bloco dentro do ambiente, do genótipo do ambiente, da interação e do resíduo. Então, a gente vai fazer aqui uma análise de variância, né? A gente viu que é fácil fazer uma análise de variância, né? Mas só que a gente está preocupado, porque a pergunta, a gente sabe aqui que foi uma pergunta diferente, né? A gente vai imaginar aqui que temos que saber, nós estamos procurando saber qual que é o genótipo que é melhor do que o outro, né? Então, a inferência do genótipo é do confronto. Qual que é o melhor, qual que é o campeão, qual que eu vou recomendar. Então, o genótipo é de natureza, né, fixa. Então, a hipótese é aquela hipótese normalmente usada na experimentação de várias outras áreas. É um confronto de médias. Mas em relação ao ambiente, eu não quero saber se Viçosa é diferente de Belo Horizonte, diferente de São Paulo, tá certo? Do Rio de Janeiro. Bom, eu estou com a rede de ambientes representativo daquele local de aptidão do meu material genético. Então, veja que ambiente certamente está sendo usado como amostra de um ambiente maior. Eu não desenvolvo material só para plantar no local 1, no local 2, no local 3. Qualquer indivíduo no local 20 que eu não testei está interessado em adquirir sementes daquele material. Então, o ambiente é aleatório. A interação GA, nessa linha de raciocínio, que pode ser outra linha, você pode ter outro motivo, raciocinar de forma diferente, é aleatório. Então, veja que eu tenho a pergunta, mas eu preciso ter aquele conhecimento sobre esperança matemática, aplicada principalmente na esperança do quadrado médio. E aí, olhando essa esperança do quadrado médio, eu vou encontrar esse nosso personagem, que é o sigma 2GA. E aí, com essa esperança do quadrado médio, eu sei como que eu vou estimar e como que eu vou testar. Então, eu vou testar, o teste da hipótese é por uma estatística F, quadrado médio GA sobre quadrado médio resíduo. Aí eu quero quantificar quanto é que é o valor, né, estimativa. Aqui eu vou saber se isso é zero, se é diferente de zero. Bom, se for diferente de zero, quanto é que vale? Vale 1, vale 10, vale 1000? Bom, pelo olhar que eu tenho na esperança do quadrado médio, eu concluo que é o quadrado médio GA menos o quadrado médio resíduo sobre R. Onde é que eu tirei essa expressão? Eu tirei essa expressão na leitura da esperança do quadrado médio. Então, nós gastamos tempo
dinheiro, motivação para você aprender, porque agora você tem uma pergunta importantíssima. Aquele nosso personagem está preocupado se vai ter interação genótipo-ambiente, se eu vou ter um fenômeno em que há um indicativo de que um genótipo daqueles 20 possa ser bom em um determinado local, mas não ser tão bom em outro. Então veja que eu preciso de fazer essa análise. Por meio dessa análise eu vou concluir, né, se existe, se ela existe, se ela não existe, se ela é elevada ou não. E nós já até sabemos aqui, nós também convidamos a vocês a pensar sobre as análises individuais e análise conjunta. Muitas vezes você demonstra que tem variabilidade entre aqueles 20 acessos no local 1, tem no local 2, tem no local 5, e quando se faz análise conjunta não existe diferenças entre as médias do genótipo, porque a interação consome toda essa variância. Não? Então, se essa interação for significativa, o que eu faço? Bom, o que você faz, você reflete. Né? Você reflete que você tem que recomendar genótipos específicos para condições ambientais específicas. Você reflete que você tem dois problemas a ser tratado: o genótipo e o ambiente. O ambiente você envolve técnicas de estratificação, se assim desejar. O genótipo você envolve técnicas de mensuração da adaptabilidade, da estabilidade, se assim desejar. Existe técnica que trabalha com esses dois fatores simultaneamente, né? E aí a biometria é bastante ampla, aprofundada nesses assuntos. Bom, a interação genótipo-ambiente, né, ela envolve vários genótipos, vários ambientes. Ela é possível de ser quantificada quando você tem mais de um genótipo, 2 ou mais de um ambiente, 2 ou mais, né? E você então vai estudar a sua interação. Uma vez percebido que ela existe ou que ela não existe, cabe reflexão. Se ela não existe, é porque não há comportamento diferencial. Aqui o genótipo 1, no ambiente 1, era melhor do que o genótipo 2, no ambiente 1. Essa superioridade do genótipo 1 se mantém no ambiente 2, e ela também se mantém no ambiente 3. Então não existe interação. O genótipo 1 é melhor do que o 2, independente do ambiente. Então nós dizemos que essa situação aqui é uma situação que reflete a ausência da interação. Mas se a gente for observar essas outras duas situações, a gente vai ver que a gente tem que mudar de opinião. Aqui é uma interação em que o genótipo 1, no ambiente 1, ele é melhor do que o genótipo 2. No ambiente 2, ele também é melhor, mas nós podemos dizer que ela é bem melhor, tá certo? Se essa superioridade aqui era de 2 unidades, agora passou a ser 10, ele realça muito mais, ele respondeu muito mais, melhorou o ambiente, o genótipo 2 melhorou, mas foi devagarzinho. O 1 já deu um destaque. No ambiente 3, mais ainda. Então veja que há uma resposta diferencial. Não há mudança de classificação, mas há uma resposta diferencial, certo? Mais intensa para o genótipo 1, menos intensa para o genótipo 2. Nesse caso, nós vamos dizer que há interação, tem interação. Mas ela é simples. Ela não compromete a classificação. Se você perguntar qual que é o melhor genótipo, é 1 em relação ao 2. Né? E ele se destaca mais em certos ambientes, mas a classificação não foi alterada. E aqui, nessa terceira situação, é uma situação mais complexa. Aqui o genótipo 1 é o melhor do que 2, no ambiente 1. Aqui o genótipo 1 e 2, sim, estão empatados. Não há diferença do comportamento deles no ambiente 2. E aqui há até uma inversão. Do genótipo 2 passa a ser melhor do que o genótipo 1 no ambiente 3. Então, interação complexa, muito difícil. Você me perguntar qual que é o melhor genótipo, eu não sei. No ambiente 1 é o genótipo 1. No ambiente 2 não tem diferença. No ambiente 3 é o genótipo 2. Veja que a recomendação requer detalhamento, né?
Então você tem que reconhecer se isso existe ou se não existe, né? Então veja que a gente precisa perceber se ela existe e dar uma ideia, né? Um melhorista, ele precisa ter ideia do que está acontecendo com seus genótipos. E aí na hora que for comercializar, ele não vai ter essa surpresa. O agricultor está dizendo que o meu genótipo, eu plantei o genótipo 1, comprei e está satisfeito. Houve um bom desempenho. Aí o outro, próximo da cidade vizinha, plantou o mesmo genótipo e não produziu nada. Teve um prejuízo enorme. E para quem está vendendo semente, isso é um caos. É porque você não soube caracterizar, né? Havia um fenômeno da interação fortíssimo. E esse fenômeno pode acontecer, e isso você tinha que ter contornado, porque a sua difusão tecnológica está comprometida, né? Você está vendendo material que ora alguém está satisfeito e outro não está satisfeito, e você está pensando que ele é de ampla adaptabilidade. Não, você tem que caracterizar. Olha, isso aí só funciona nessas condições. Lá adubou, irrigou. O cara não adubou, não irrigou, não fez nada. Esse aqui só vale para alta tecnologia. Você não te vendi um produto de forma enganosa, né? Você que não leu a recomendação. Então, se eu sei caracterizar, eu sei recomendar e, consequentemente, eu evito transtornos na difusão tecnológica. Então, aqui nós temos alguns lembretes. Se você pretende fazer esse estudo, você vai saber que você vai fazer análise em cada ambiente, posteriormente uma análise conjunta. Nós estamos lembrando que nas análises individuais, por exemplo, ela possibilita a avaliação da magnitude da variabilidade genética. E você precisa fazer, se você tem 5 ambientes, você precisa perceber o que aconteceu no ambiente 1, 2, 3, 4 e 5. E uma coisa importante, você tem que saber a precisão experimental do ambiente 1, 2, 3, 4, 5. Porque você vai partir para uma análise conjunta. Quando você parte para uma análise conjunta, o seu resíduo conjunto é uma média dos resíduos individuais. Então veja, você vai juntar tudo, mas às vezes você junta um ambiente que a precisão foi péssima. Então você vai condenar as inferências conjunta, né, tomando como referência um valor, digamos que o resíduo no local 1 fosse 10, no local 2 fosse 12, no local 3 fosse 11, no local 4 fosse 9 e no local 5 fosse 200. Aí eu junto esse negócio todo. Bom, não é tão justo. Agora eu tenho o resíduo médio. O resíduo que refletia era 10, 11, 9, 12. Agora o resíduo 200, tá certo? Como é que eu vou tirar a média disso para representar o resíduo, né? As imprecisões? Então isso tem que ser visto antes de se tomar uma decisão de fazer uma análise conjunta. Então a gente faz aqui teste do F máximo, né? Onde você divide o maior resíduo pelo menor resíduo e verifica se existe homogeneidade para então fazer essa análise conjunta e as inferências apropriadas. Então tem algumas observações, algumas providências estatísticas que certamente o biometrista está atento para que ele não possa juntar tudo, né? Às vezes o indivíduo junta tudo no computador, o computador faz, mas você tem que ter consciência que se é possível não fazer. O fato é que eu tinha então um experimento envolvendo aqueles nossos 20 genótipos em 5 ambientes. E aí então esse biometrista apresenta os resultados da análise da variação individual e conjunta. Então primeiro vamos pensar aqui na análise de variação individual, posteriormente na análise de variação conjunta. Nós vamos ver que tipo de respostas eu tenho. Obviamente, respostas às perguntas importantes. Uma pergunta que a gente fez era se σ2Ga é igual a zero ou não. Essa é a pergunta maior, motivadora dos meus ensaios. Mas a gente vai interpretar passo a passo. Primeiro, ele fez a análise aqui individual. Tinha 5 locais, fiz a análise em 5 locais. Ou ambientes, 1, 2, 3, 4, 5. Experimento em bloco tem fonte de variação bloco, tratamento resíduo. Então veja que nós temos aqui a primeira observação, os resíduos. No local 1 foi 1428, no local 2 foi 1490,
O local 3 foi 3.900, né? Destoou, mas destoou muito. Então a relação do maior resíduo sobre o menor resíduo é 3. Então normalmente se a gente a resposta destoou muito ou pouco, se essa relação é menor do que 7, a gente acha que é razoável. Pode fazer análise conjunta sem maiores preocupações. Se for maior que 7, você tem que tomar algumas providências. Ou eliminaria da análise esse ambiente, que está inflacionado, teve algum problema técnico lá, ou choveu, ou alagou, sei lá o que aconteceu. Então, às vezes, é melhor tirar essa informação para não comprometer a informação global. Ou, às vezes, você mantém, mas algumas providências estatísticas você tem que tomar, como ajuste de grau de liberdade e da soma de quadrado, vinculado a tratamento, à interação GA e ao resíduo. Então, tem providências a ser tomadas. E a gente pergunta se tem diferença, né? Eu posso perguntar se tem diferença entre as médias daqueles 20 genótipos no ambiente 1. Aqui tem até duas estatísticas, vamos pensar apenas nessa aqui. Essa aqui usa o resíduo conjunto, mas vamos esquecer essa. Vamos pensar nessa. Bom, então isso aqui foi, né, um p-valor de 7%. Vamos pensar que isso aqui até foi não significativo, mas esse aqui foi significativo, esse foi significativo, esse foi significativo, esse foi significativo. Ou seja, e mesmo nesse ambiente 1 aqui, a significância foi a 7%. Se eu considerar 10, né, um nível a 10%, também seria significativo. De maneira geral, tem 20 genótipos e eles têm médias, potencial médio. Aqui o genótipo sendo fixo, a pergunta é que eles são, a média deles, se seriam iguais ou diferentes. Então a gente está recusando, né, dizendo que são 20 materiais bons, mas alguns são melhores, ótimos, né, um pouco melhor do que o bom, né, e assim vai. Então tem variabilidade, tem diferença entre as médias desses genótipos. E a média de cada um desses 20, nesses ambientes, até tem a ideia aqui, uma média geral, e aqui eu tenho, né, essa média geral de 288, eu tenho genótipo ambientes cuja média é menor do que a média geral, né? Vamos imaginar que quando o ambiente produz abaixo da média geral, nós vamos dizer que esses ambientes são desfavoráveis. É um conceito, né? E quando ele produz acima da média geral, nós vamos dizer que eles são favoráveis. Então, de 5 ambientes, eu posso já fazer uma classificação grosseira. Vocês podem até não concordar com essa classificação, né? Porque, né, eu só estou marcando a média. Quem está acima da média é favorável, quem está abaixo da média é desfavorável. Apesar de que um ambiente favorável e um ambiente desfavorável pode ser similar na discriminação genotípica. Então, tem um ambiente desfavorável. Qual que é o melhor genótipo? É o 1, o 2 ou o 3. No ambiente favorável, quais são os melhores genótipos? O 1, 2 e 3. Então, não estou dizendo que eles são de comportamento diferente. Eu só estou dizendo que um está abaixo da média e outro está acima da média, né? Então, esse é um conceito de favorável e desfavorável apenas em relação à média. Aqui as variâncias, está vendo? Apenas no local 1, essa aqui é uma variabilidade associada a um efeito fixo, né, do genótipo. Então veja que no local 1 eu não tenho variabilidade, mas nos demais eu tenho. Mas agora, eu fazendo essa reflexão de análise individual, eu vou para a análise conjunta. O que me interessa é a análise conjunta. E o que eu gostaria de ver na análise conjunta? Eu gostaria de responder a minha questão se σ2GA é igual a 0 ou não. E aí eu vou ver aqui, ó, né, que a fonte de variação, tratamento vezes ambiente, genótipo vezes ambiente, ela é significativa. Como é que eu faço o teste F? Está escrito aqui, é o quadrado médio GA sobre o quadrado médio resíduo, ele é significativo. Então veja, eu afirmo, né, certo? Eu rejeito a significância, eu rejeito e assumo que existe um comportamento diferencial.
não posso generalizar. O genótipo 1 é melhor do que o 2? Bom, depende, há um comportamento diferencial. Eu não posso falar que o genótipo 1 é melhor do que o 2. Pode ser que no ambiente 1 seja, pode ser que no ambiente 2 não seja, no ambiente 3 pode ser igual, no ambiente 4 pode ser maior, no ambiente 5 pode ser menor. Então, há um comportamento diferencial e eu não posso dizer nada generalizado. Tem que ser específico, analisar o genótipo dentro de cada ambiente, ou os ambientes para cada genótipo. Então, eu preciso de prosseguir a análise. Eu preciso de, agora, detalhar essas informações. Então, estou diante disso. Bom, tem variabilidade entre os meus genótipos? Tá certo? Tem variabilidade entre os meus genótipos? Eu já tinha perguntado isso 5 vezes. Tem variabilidade, diferença entre as médias do genótipo no ambiente 1? Não. No ambiente 2, tem. No ambiente 3, tem. No ambiente 4, tem. No ambiente 5, tem. E na análise conjunta? Não tem. Mas como é que isso pode acontecer? Isso está errado, a análise. Não, gente, isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno já conhecido. Você poderia ter variabilidade em todos os ambientes e na análise conjunta não ter mais. Por que que isso acontece? Porque a interação está pegando toda essa variação. Esse é um fenômeno da interação. Você não consegue enxergar mais diferença na média. Então veja, se eu tenho aqui um genótipo, nós demos um exemplo. Esse genótipo aqui produz 200, esse produz 100. Tem diferença? Tem. Esse aqui é o genótipo A, esse aqui é o B. No ambiente 2, vamos pensar que no ambiente 2, o B produz 200, o A produz 100. Então tem diferença entre o genótipo 1, A e B? Tem. Tem diferença entre o A e B no local 2? Tem. Na média dos dois locais, 100 mais 200 dividido por 2, 150. 100 mais 200 dividido por 2, 150. Na análise conjunta não existe diferença entre o A e o B. Mas se falou que no local 1 tinha, no local 2 tinha, por que na média não tem? Porque houve uma mudança, houve interação no genótipo ambiente, houve mudança de posição, essa variação desapareceu. Né? Então vocês têm que estar lembrando que esse fenômeno de σ2 GA mais σ2 G é 1 sobre A da variância que existia no local 1, no local 2, até o local A. Então, gente, isso aqui pode existir, mas isso aqui é da análise conjunta. Na hora que eu subtraio isso aqui pode ser significativo, pode ser significativo, pode ser significativo, mas isso aqui é significativo, isso aqui passa a ser não significativo. Então, veja que a interpretação dessas análises, as respostas que vêm, depende essencialmente do grau de conhecimento que você tem de genética, de biometria. Senão você está lendo resultados, está seguindo a orientação. O indivíduo perguntou como é que eu respondo essas questões. O melhorista, o geneticista falou, faça experimentos em vários ambientes. Você fez, se analisou, e agora, o que eu faço? Agora você interpreta. Mas como é que eu interpreto? Com os seus conhecimentos genéticos. A mão não tem conhecimento genético. Bom, então, nós estamos aqui para trabalhar em parceria, para te orientar, para você explicar para você o que está acontecendo, e aí você vai clarear, e aí você vai tomar suas decisões. Então, o fato é que existe interação, a interação fortíssima, ela até consumiu essa variabilidade, você nem percebe variabilidade na análise conjunta, apesar de existir na análise individual. Então, você agora, que tinha aquela planilha, que tinha a informação do genótipo, do ambiente, dos blocos, agora nós podemos ter uma planilha diferente, de médias. Então aqui agora nós vamos colocar as médias representativas dos seus vários genótipos, de 1, 2 até 20, e seus vários ambientes, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem essa planilha, e eu posso perguntar qual o melhor genótipo, afinal de contas. Uma resposta eu já dei. É difícil responder, porque há um comportamento diferencial. Então, uma resposta já foi dada. σ2GA é diferente de zero.
Então há uma resposta diferencial. Então, é uma resposta. Mas eu posso melhorar a resposta. Mas se é uma resposta diferencial, o que eu faço? Bom, então vamos estudar genótipo por genótipo. Não posso dizer que o genótipo 1 é melhor do que o 2. Eu vou dizer que o genótipo 1, o que ele é? Ele é previsível. E o 2 é previsível também? Ou imprevisível? O genótipo 1 tem adaptabilidade geral. E o 2, específica. Então eu posso dar nome. Eu posso caracterizar. Então, mas eu quero todos aqueles previsíveis e todos aqueles de adaptabilidade geral. Quais são? Bom, então é fulano, fulano, fulano. Tá certo? Então, após caracterizar, eu posso, então, conscientemente, dizer que o genótipo 10 foi bom. Não, foi bom no local 1, mas não foi bom no local 2. Ele é bom, mas ele não é previsível. Bom, essa é a informação. Já está caracterizado. Aí ele é bom, mas ele é bom só em ambientes favoráveis. Bom, então eu já sei que há uma resposta diferencial, eu agrego, né? Eu não vou mostrar para o agricultor uma planilha de dados. Olha, resolva o seu problema, acha aqui o que é o genótipo 1. Mas eu não estou no ambiente 1, 2, 3, 4. Você fez o experimento em Viçosa, Ponte Nova, Coimbra. Eu estou em Sete Lagoas, não está aqui. Bom, eu preciso... Isso aqui não são ambientes que vai ser plantado. Isso aqui são ambientes representativos. Outros indivíduos de outras regiões vão estar interessados. Então eu preciso caracterizar os meus genótipos. Eu preciso, então, ir para frente. É isso que a biometria faz. Te leva para frente. Né? Te leva para o entendimento. É lógico que você pode fazer uma pré-análise. É lógico que você pode, apesar de que você sabe que aqui é uma informação conjunta, né, que as médias estão impactadas pela interação genótipo-ambiente. Então nós já vimos que é difícil de distinguir a superioridade do genótipo, mas existe uma média geral. Aqui eu tenho o genótipo 3, que em média geral foi bom. Aqui o genótipo 6, né, por esse ponto aqui. Então eu tenho uma visão geral. Mas eu sei que existe sigma 2GA. Estou preocupado com sigma 2GA, que eu sei que é diferente de zero. Eu tenho uma visão geral dos ambientes. Até falei que aqui os ambientes 2 e 3, eles estão acima da média geral. E o ambiente 1, o ambiente 4, o ambiente 5, vamos falar que são ambientes desfavoráveis. Então a gente vai colorir aqui o 2 e 3, como sendo essa parte azul, e aqui o 4, 5, o 4, 1 e o 5, esse vermelho, que seria então desfavoráveis. Isso é uma pré-análise, é uma visão, né, simples, ingênua, sem pensar no fenômeno da interação. Se eu perguntasse para você quais são os 5 melhores genótipos, no ambiente 1 foi o genótipo 9, o 14, 16. Bom, a gente tem aqui uma visão, uma pré-análise. A esses locais, como é que dispõe? Se você dá as coordenadas, né, a latitude, a longitude, você pode até fazer essa rede de distância. Você fala, esses dois locais aqui são mais próximos, mas às vezes locais próximos são bem diferentes. Né? Eu estou aqui, para quem não conhece, em Viçosa. E eu sei que Viçosa é mais alto, então é de clima frio. Grisema é setor de clima completamente diferente, mais quente, mais calor. Então, às vezes, não se iluda pela proximidade geográfica e as condições climáticas, às vezes, são bem diferentes. Mas é uma pré-análise, é um retrato. Né? Não mostra dinâmica, mas me dá aqui uma ideia. Aqui eu tenho o genótipo, por exemplo, né? O genótipo 14. Foi bom nesse ambiente desfavorável, foi bom nesse ambiente desfavorável. Bom, mas será que ele é bom? Não sei, aparentemente ele é bom para desfavorável. Mas se não for bom aqui, que também é desfavorável, eu preciso saber, porque se não for bom, ele é imprevisível. Tinha um ambiente desfavorável, ele foi bom, no outro desfavorável foi bom, mas no outro desfavorável não produziu nada. Bom, então isso aí não é previsível. Então veja, eu preciso entender a dinâmica. Isso aqui é uma análise pontual. Serve. Né? É o começo de partida? No ambiente favorável, por exemplo, nós temos aqui 2 ambientes favoráveis, o 2 e o 3. O genótipo 6 se destacou aqui.
bom sinal. Genótipo 6 é um bom sinal. Aqui, ele está aqui, é uma produção grande, né? E se destaca em ambiente favorável. Já é uma pista, mas eu não quero saber só de 2 ambientes. Quando eu faço uma rede experimental com 5 ambientes, eu quero extrapolar para uma região maior, um país, né? Então, mas de toda forma eu já tenho uma pista e eu vou então, diante desse retrato simples, aprofundar meus estudos, né? Como é que eu vou aprofundar esses estudos? Eu vou pegar então 2 caminhos. O primeiro caminho, tentar entender o ambiente. E posteriormente, depois da nossa fala de ambiente, vou tentar entender o genótipo. Então, pensando que eu tenho um problema de interação genótipo-ambiente, vamos pensar no ambiente. Então, para contornar os inconvenientes da interação GA, recomenda-se a estratificação da região em sub-regiões mais homogêneas. Então, você respondeu que tem interação genótipo com ambiente. Genótipo em relação a 5 ambientes. Pode ser que em relação a um subgrupo de não de 5, de menos ambientes, você possa generalizar alguma coisa. Havendo similaridade da resposta do genótipo a determinados ambientes, não a todos, a um conjunto menor, presente na rede de avaliação, pode-se fazer descarte de ambiente quando existe problemas técnicos ou escassez de recursos. Então, existe 2 motivações para estudo da estratificação. Primeiro, que eu possa resolver o problema da interação genótipo-ambiente, que existe para o grupo maior, mas pode não existir subgrupo. E segundo, que eu preciso também entender sobre a similaridade. Então, se eu chegar à conclusão que o ambiente 1 e 2 são semelhantes na resposta, esse ano eu tinha dinheiro, por exemplo, para fazer um experimento em 5 locais. Ano que vem eu só tenho recurso técnico, mundial, financeiro, para fazer em 4 locais. Você pode até no futuro falar, se o local 2 e 3 são semelhantes, eu vou escolher apenas o 2, né? Ou o 3, que é mais perto, ou sei lá, por razões quaisquer. E então eu posso, com essa informação, nortear redução ou exclusão de ambientes em situações que tem alguma escassez. Sempre é desejável aumentar a sua rede. Mas quando você não puder, eu já te dou a informação, por meio de experimentos anteriores, aquilo que você vai recomendar. Como é que eu faço isso? Bom, para então você estratificar ou ver similaridade, você precisa então identificar esses padrões, né? Com vista a descartar ambientes em ensaios futuros ou identificar grupo de ambientes com interação não significativa. São essas 2 motivações. Então você pode querer, tá certo, levar a interação GA, que era diferente de 0, para uma situação que a interação GA', em que a linha é um subgrupo de ambiente, seja igual a 0. Ou você quer, né, você tem os ambientes 1, 2, 3, 4 e 5. Se você quisesse ou fosse necessário diminuir o número de ambientes, você vai diminuir um ambiente redundante em relação ao outro. Então, como é que você faz isso? Bom, na verdade, você que tinha vários genótipos em vários ambientes, você tem que fazer as análises envolvendo pares de ambientes. Então você vai obter a soma de quadrado da interação GA para pares de ambiente. Então o computador sabe que você tem um ambiente 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele faz análise somente envolvendo todos os genótipos, mas somente o ambiente 1 e 2. Depois ele faz do ambiente 1 e 3. Depois 1 e 4. Depois ele faz 2 e 3. Então se você tem 5 ambientes, ele faz a combinação de 5 e 2 a 2, 5 vezes 4, dividido por 2, 10 análises, né? Envolvendo 1 e 2, 1 e 3, até 4 e 5. E monta uma tabela. Aqui, θ1, 2 representa a soma de quadrado de todos os genótipos, aqui dos 20 genótipos, né? Em relação ao ambiente 1 e 2. Viçosa, Ponte Nova. Depois Viçosa, Ubá. Viçosa, Sete Lagoas. Ubá, Ponte Nova. Então você tem aqui essa matriz. Depois, né, que você faz essa análise, tem até a fórmula,
seria conveniente você agrupar. E para você agrupar, você teria que então calcular a soma de quadrado de genótipo agora com 3 ambientes. Você fez com 2, agora você tem que fazer com 3, depois você tem que fazer com 4. Mas na verdade, você não precisa fazer análise com 3. Se você tem análise com 2, né, um autor chamado Lean, esse aqui é um algoritmo de Lean, ele falou, ele matou a charada. Olha, se o computador gastar o tempo dele para fazer a soma de quadrado da interação de todos os genótipos com pares de ambientes, com 3 ambientes, com 4 ambientes, com 5 ambientes, eu sei fazer sem fazer análise de variância. Basta eu recorrer à soma de quadrado de 3 ambientes é igual a 2 dividido pelo número de ambientes, 2 sobre G, né? Então, ele deduziu uma fórmula interessante. A soma de quadrado da interação de genótipo com ambiente 1, 2 e 3 é igual a soma de quadrado de genótipo do ambiente 1 e 2, mais a soma do 1 e 3, mais a soma 2, 3, tá certo? Isso tudo multiplicado por 2 e dividido por o número de ambientes que eu estou considerando. Se for 3 ambientes, 3. Se for 4 ambientes, 4. Então, resolve o meu problema. Então, essa soma de quadrado aqui, ela já foi calculada. Essa soma de quadrado de pares, você tem a matriz. Então, você quer a soma de quadrado do genótipo, de todos os genótipos com o ambiente 1, o 5, o 7 e o 8. Então, vai ser 2 dividido por 4. Aí você faz a soma do 1 com 5, do 1 com 7, do 1 com 8, tá certo? Do 5 com 7, mais do 5 com 8, mais do 7 com 8. Soma tudo e faz essa operação. Você tem essa soma de quadrado. Em qualquer momento você tem qualquer soma de quadrado. E essas matrizes vão ser usadas para análise de agrupamento. Então, se naquela soma de quadrado de pares, você identifica o menor. Então, se você sabe a soma de quadrado de genótipo com par de ambiente, testa se ela é significativo, se não é significativo, pelo teste F. Você tem um resíduo, você testa. Se for não significativo, beleza, une. E aí você vai para o passo seguinte. Posso incluir mais um ambiente? Então, se você sabe agora a soma de quadrado de genótipo com 3 ambientes, você vai escolher aqueles 3 ambientes de menor soma de quadrado. E, identificando o menor, testa. Se for não significativo, pode. Então, você tem 5 ambientes. Né? 5 ambientes. 1, 2, 3, 4 e 5. Você pega o que dá menor interação. A genótipo com ambiente 2 e 3. Une. Agora você vai questionar. Soma quadrado de genótipo de A, que tem 2 e 3. Posso colocar aqui o 1, posso colocar o 4, ou posso colocar o 5. Qual que eu vou colocar? Usa aquela fórmula, aquele algoritmo do Lean e verifico. A melhor opção é colocar o 4. Dá a menor soma de quadrado de genótipo com ambiente 2, 3, 4. Então você coloca. Faz o teste F. Divide pelo resíduo. Foi não significativo? Foi. Então o 4 pode entrar. Foi significativo? Foi. Então o 4 não pode entrar. Então você está fazendo um algoritmo que conduz a você, tendo um número qualquer de ambiente, reconhecer quais seriam as possibilidades de unir. Então, nós fizemos aqui a análise de variância conjunta, obtivemos a matriz de soma de quadrado genótipo e pares de ambientes. Aqui tem 1, aqui tem o 2, aqui tem o 3, né? Aqui tem o 4, aqui tem o 5. Aqui tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O que é esse valor aqui? Né? Esse aqui é a soma de quadrado, esse 23.533 é a soma de quadrado de 20 genótipos com 2 ambientes. Quais são os ambientes? O 1 e o 5. Então, a soma de quadrado de genótipos com pares de ambientes. Então, eu tenho aqui essa soma de quadrado. Essas informações são necessárias e suficientes para eu formar grupo.
O único grupo que eu consegui formar aqui foi de 1 e o 2. Ou seja, tem interação GA? Tem. Mas se eu considerar o local 1 e 2, não tem. Tá certo? O valor de F é 1, é 0,86, é não significativo. Por quê? Eles são similares. Há uma tendência, aqui é um ambiente 1, aqui é um ambiente 2, daqueles que é bons no ambiente 1, ser bom no ambiente 2. Aquele que ser bom no ambiente ruim no ambiente 1, é ruim no ambiente 2. Bom, esses indivíduos aqui, esses aqui que seriam os problemas, né? Aqui que é o X da questão. Aqui que provoca interação, ou seja, complexa, porque é o quadrante 1, aqui o quadrante 2, o quadrante 3, aqui o quadrante 4, né? Você tem que pensar assim, quando existir muito indivíduo no quadrante 1 e no quadrante 3, vou até tirar aqui para você interpretar melhor, quando existir muito indivíduo nesse quadrante e nesse quadrante, você pensa, olha, eu tenho interação complexa. Porque esse quadrante 1 são aqueles indivíduos que são bons no ambiente 1 e ruim no ambiente 2. Então há um comportamento diferencial gritante. Nesse quadrante 3 é o contrário. Eles são bons no ambiente 2 e ruins no ambiente 1. Isso é interação. É uma inversão de posição. Agora, no quadrante 2, predominância do quadrante 2, significa ser bom no ambiente 1 é bom no ambiente 2. Não houve um comportamento diferencial. O quadrante 4, ruim no ambiente 1, ruim no ambiente 2. Não há comportamento diferencial. Então, quando você fizer esse gráfico e tiver predominância desses quadrantes, você vai dizer que não existe interação. É raro a ocorrência do quadrante 1 e do quadrante 3. Quando o quadrante 1 e 3 for frequente, aí você tem um problemão, tá certo? Você não pode generalizar. Então veja que para a estratificação a gente conclui que o 1 e 2, e é até interessante, porque a gente tinha dito que o 2 ele é favorável, acima da média. O 1, o 4 e o 5 eram desfavoráveis. Nós estamos dizendo que um ambiente 1 e 2, apesar do 1 ser desfavorável, abaixo da média, apesar do 2 ser favorável, acima da média geral, há uma similaridade entre esses dois ambientes. Então veja que é um conceito diferente, né? Entre ambientes ser favorável e desfavorável, é apenas ser abaixo ou acima de média. Um ambiente que é favorável e outro desfavorável pode ser bastante similar, né? Só tem a diferença do efeito da média. Mas em termos de comportamento, eles mantêm o mesmo grau de classificação. Bastante interessante esse resultado. Bom, então existe daqueles ambientes 5. Se eu pensar em pares, eu tenho 10 pares. E desses 10 pares, pelo menos 2, 1 com 2, não tem interação. Você pode perguntar os demais. E os 9? Tem interação. Mas a interação ela é simples ou ela é complexa? É uma pergunta que a gente pode ter. Se os 9 outros pares que eu não analisei, que eu concluí que tem interação, né? 1 com 2 não tem, mas e 1 com 3 tem interação. 1 com 4 tem interação. Mas essa interação, ela é simples ou ela é complexa? Tem jeito de eu saber? Então, a interação simples é aquela proporcionada pela essa diferença de diferença. Então, a diferença entre o genótipo 1 e 2, ela é pequenininha nesse ambiente. Mas no genótipo 1 e 2, nesse outro ambiente, ela é grandona. Então, se existir uma diferença de variabilidade, ela é simples. Se existir uma mudança de ranqueamento, que é a falta de correlação, isso provoca uma mudança nessa classificação, nós dizemos que ela é complexa. Indica a inconsistência da superioridade do genótipo com a variação ambiental. Ou seja, haverá genótipo com desempenho superior em ambiente e não em outro, tornando muito difícil a recomendação. Então vem a pergunta, será que eu posso decompor essa interação genótipo, pares de ambiente, em uma parte simples e uma parte complexa? Um autor chamado Robertson, em 1959, ele apresentou uma fórmula. Olha, ele
arrumou a fórmula e disse que essa interação pode ser quantificada por essa expressão. Essa segunda parte aqui, ele percebeu que ela é impactada pela falta de correlação por 1 menos R. Tá certo? Se existir correlação igual a 1, não, aí desaparece esse componente. Mas quanto menos correlacionado, zero, se for até negativo, aí esse componente aqui impacta. Então, essa falta de correlação, eles chamam de a parte complexa da interação. E essa parte aqui significa diferença da variabilidade. Aqui é a raiz quadrada da variabilidade do genótipo no local 1, variabilidade do genótipo no local 2. Tem variabilidade do genótipo 1 em relação ao 2? Tem. Do genótipo no local 1? Tem. Q1. Tem variabilidade do genótipo 1 e 2 no local 2? Tem. Mas tem diferença, é mais intensa no local 1, então essa diferença de variabilidade é dada por simples. Então veja que esse Robertson nos ensina a decompor a interação, que é significativo. E essa aqui é a correlação entre os ambientes, dada dessa forma. Cruz e Castor, de 1991, propuseram uma outra expressão para cálculo da parte complexa e explicaram lá a razão dessa decomposição. Então o fato é que para esse conjunto de dados, nós estudamos a interação dos 20 genótipos em relação ao ambiente 1 e 2. Essa aqui, ela é não significativa. Então, se ela é não significativa, você precisa falar se ela é simples, se ela é complexa. Ela não existe. Se ela não existe, não se classifica em simples e complexo. Mas, os demais pares, que são 9, são 10, eu tirei uma, ficaram 9, são todos eles significativos. Se for significativo, eu preciso saber se é simples e complexo. Então, cada uma dessa interação, eu vou decompor em parte simples e complexa. A 1 com a 2, eu não preciso analisar, porque ela não existe. Então, ela não está no jogo. As 9 que existem que eu vou classificar. Então, veja, a 1 com 4 deu a parte complexa e deu mais do que 50%, é predominantemente complexo. É complexo aqui, ou seja, de fato, as demais interações existem e são todas elas predominantemente complexas. A 1 com 4 é 63% complexo e 37% simples. Né? A 2 com 5 é 91% complexo, 9% simples. Né? E assim vai. Então, todas as interações significativas foram preocupantes porque elas são de natureza complexa. Então veja que nós aprofundamos o nosso conhecimento. A interação GA foi significativa e a gente preocupou, mas reconheceu que não é com todos os 5 ambientes. Com o ambiente 1 e 2, a interação é não significativa. É uma informação. E com os demais? Com os demais é significativa. Mas é significativa simples ou complexa? É complexa. Então veja que nós, usando os métodos biométricos, mais perguntas foram aparecendo, mais respostas foram dadas. E você então vai tomando as suas decisões. Então veja que nós temos agora um olhar diferente para esse quadro. Esse quadro que era uma pré-análise, que mostrava que os genótipos, global, mas sabendo que sigma 2GA, ele é diferente de zero. Então, muita preocupação nessa comparação generalizada. Aqui, nós olhamos o ambiente. Nós sabemos que esses são os ambientes favoráveis e esses são os desfavoráveis. Mas 2 ambientes, um favorável e um desfavorável, promove interação GA igual a zero, não significativo. E esses outros pares aqui, esse com esse, esse com esse, esse com esse, é significativa e é complexa, certo? Então veja que nessa pré-análise eu já estou incorporando informações interessantes. No ambiente eu já detalhei. E em relação ao genótipo, o que eu posso falar em relação ao genótipo? Então vamos agora fazer um estudo pormenorizado do genótipo. Nesse estudo pormenorizado, são denominados estudos de estabilidade e adaptabilidade.
É o estudo do comportamento genótipo frente às variações ambientais. Eu tenho que ter essa planilha de vários genótipos, no caso 20 genótipos, vários ambientes, 5 ambientes. Temos mais de dezenas de metodologias para estudar genótipo ambiente. Né? Tem método Eberhard-Russo, Phil-Milko, Plessy-Petz, né, Taí, Cruz Torres, Vencola, Sil Barreto, uma dezena, mais de uma dezena certamente que existe. Né? E esses métodos diferentes têm abordagens diferentes, têm conceitos diferentes. O que é estabilidade, o que é adaptabilidade, o que é invariância. Tem princípios estatísticos diferentes. Tem métodos multivariados, tem métodos paramétricos, tem métodos não paramétricos, tem princípios estatísticos, tem método baseado em regressão, regressão linear, regressão bissegmentada, regressão não linear, tem baseado em componentes principais, análise de fatores, tem muitos métodos. Né? A gente vai discutir aqui o método da ANOVA, que é o método tradicional, e o método de Eberhard-Russo, que é bastante usado. Né? E a gente vai apresentar alguns conceitos, mas uma série de outros métodos existem e vocês poderão posteriormente consultar. Né? Ainda é objeto de estudo. Ainda hoje, né, nós temos aí artigos publicados sobre método de estudo de adaptabilidade e estabilidade. Esse assunto é amplo, né, passa os anos, desde o método tradicional, o método Eberhard-Russo, na década de 50, na década de 60, e até hoje nós temos novas propostas de metodologia. Bom, vamos começar lá do começo, em que um dos métodos é o método da ANOVA, tradicional, em que você tem o primeiro conceito de estabilidade, mais associado à invariância. E aí, normalmente os estudos de estabilidade depende da informação do genótipo ambiente. Aqui você pode se informar para cada genótipo, vendo a variação que eles têm. Então você tem aqui a planilha, né? Aqui o genótipo 1, 2 até G, e aqui tem o comportamento do ambiente. Então você avalia a variação desse genótipo nesse ambiente. Se ele produzir 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, eu vou dizer que o quadrado médio da variação dos ambientes para esse particular genótipo, ela é igual a zero. Né? Então, eu tenho como... Então, ele é invariante. Não é que ele seja estável, ele é invariante. Ele não varia. Dentro desse método tradicional, a gente falava que era estável. Mas hoje em dia, a gente entende estabilidade como sendo previsibilidade. Então, essa informação de quadrado médio de ambiente dentro para o genótipo 1, a variação que existia nos ambientes para o genótipo 2, isso dá o parâmetro para esse modelo de ANOVA, que eu chamo de modelo tradicional. Aqui é a fórmula da variância, somatório dos valores ao quadrado, menos somatório dos valores dividido por A, aqui é o A, número de ambientes, dividido pelo grau de liberdade. Isso aqui é uma variância. Né? Então, a gente pode usar esse método, tem algumas críticas, mas é uma informação preliminar. Né? Então, a gente vai ver aqui os vários genótipos. Né? Tem esse genótipo aqui com produção média, boa, o 3, o 6, o 13, e aqui a variação, né? A invariância. Os mais invariantes é o 5, por exemplo. Esse aqui é o que tem menos variação. Mas a gente percebe que a produção dele não é boa. Produziu 277, abaixo. Né? Então esse que é um problema. Normalmente os invariantes são de baixa produção. Quando um genótipo tem alta produção, vamos pegar aqui o 3, né? Produção média de 317 kg, então a gente percebe que ele varia mais. Né? Mas isso não é indesejável. Muitas vezes eu não quero um indivíduo que produz 10, 10, 10. Porque os ambientes são diferentes. Por que eu quero que, se eu melhorei o ambiente, do ambiente 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, por que eu quero que ele produza a mesma coisa? Né? Isso nem é muito biológico.
ele responde, ele não é estático, ele tem biologia. Você melhorou o ambiente, ele melhora, ele aciona o sistema radicular, ele absorve mais nutriente, aproveita mais a água. Então a tendência dele é responder mais. Isso não é uma desvantagem. Né? Então a busca da invariância, ela tem que ser ponderada. Eu não sei se eu quero invariância. Eu quero que ele varia. Agora eu quero que ele seja previsível. Se eu falar que eu melhorei o ambiente, o nível tecnológico tem que responder. Muito. Você quer que ele responda muito ou não? Bom, isso você tem que pensar. Demais da conta. Se eu colocar adubo, eu quero que produza demais. Ótimo. E se você não colocar? Ele vai me dar um prejuízo tremendo. Bom, eu não quero isso. Então você tem que olhar os dois lados da curva. Né? Se você investir, ele responde. Mas se você não investir, uma infelicidade, ele também responde de uma maneira intensa. Não, eu quero uma média. Né? Então isso tudo tem que ser ponderado no processo de decisão. Então esse aqui é um resultado, você faz a análise de variância e gera esse gráfico aqui que vai te dar a invariância. É uma forma. E outra maneira é você recorrer a um método de regressão. E aí sim você você imagina que exista aqui os vários, o ambiente, aqui o genótipo. Então muitas vezes você quer que ele responde. Melhorou o ambiente, você gostaria que fosse dessa forma. Será que você gostaria que fosse dessa forma? Ou seja, quanto mais você melhora o ambiente, mais ele responde? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você fosse uma cultura que você estivesse cultivando em casa de vegetação, tudo controlado, jamais daria um azar, uma condição desfavorável. Você sabe que sempre vai melhorar. Não há possibilidade de você plantar tudo direitinho e não chover, ou ter uma geada, sei lá. Então, porque quando aqui a gente chama de beta igual a 1, né? Uma velocidade de resposta média igual a 1. Aqui um beta grande, maior que 1, é um coeficiente de regressão. Então esse aqui você pode pensar que ele responde quando as coisas forem boas, mas ele responde também intensamente de forma desfavorável quando as coisas forem ruins. Então você tem que pensar nos dois sentidos. Então a gente às vezes caracteriza esse material de beta igual a 1 como sendo adaptabilidade geral ou ampla. Beta maior que 1 só nas condições favoráveis, porque nas condições desfavoráveis ele responde intensamente não produzindo. E esse genótipo aqui? Bom, esse aqui é um beta menor que 1. Bom, ele produz bem. Mas se eu melhorar o ambiente? Aí não vai responder tanto não. Mas se eu adubar mais, se eu investir? Não vai responder. Te interessa? Para a alta tecnologia, não. Eu quero colocar irrigação, controle de praga, doença, mas quer produção mais. Ele não responde. Ele é bom para a agricultura de baixo risco. Ou seja, eu vou plantar, não vou gastar tanto dinheiro e quero ter uma produção razoável. Não quero que ele exploda de produção. Eu quero que nesse nível de tecnologia, sem gasto de muitos insumos, eu tenha uma produção razoável. Então veja que eu caracterizei o meu genótipo pela curva, pela reta que vai ser estabelecida. Aí eu vou classificar em adaptabilidade geral, adaptabilidade específica, ambiente favorável, específico, ambiente desfavorável. E vou medir pelo beta. E aí eu tenho que pensar em duas situações. Esses dois genótipos aqui o ambiente 1, 2, 3, 4, 5. Ambiente 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui tem um beta igual a 1. Esse aqui tem um beta igual a 1. Esse aqui vamos pensar que é o genótipo 8, esse aqui é o genótipo 15. Então eles são iguais? São, em termos de resposta. Um tem a taxa de resposta igual a 1, média, o outro também. Mas na hora que eu colocar os pontinhos, aí você pode perguntar, olha, ele responde igual a 1 mesmo? Sim, se você melhorar, ele vai respondendo, dá uma curva igual a 1. Melhorou, aplicou adubo, você ganha mais tanto, mais 2 quilos. Mais adubo, mais 2 quilos. Mais adubo, assim.
E este? Não, também responde. Não, mas ele pode responder, aqui 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 não. Em média ele responde também, mas em média. Tem hora que dá errado, tem hora que dá melhor, tem hora, tá certo? Então, esses dois aqui são diferentes. Tem os mesmos betas, mas esse aqui tem aderência à curva, é de fato previsível. Ele pode ser previsível amplo, como ele poderia ser com beta maior que 1 e também igualmente previsível. Não depende do beta, depende da aderência dos pontos à curva. É isso que nós estamos discutindo. Se nós estamos discutindo outro aspecto, nós estamos discutindo a previsibilidade ou estabilidade. Então, o conceito de estabilidade está associado à previsibilidade. Então, isso que você está me falando, que ele é beta igual a 1, mas é previsível, é verdade, tá certo? Não, isso é médio. Isso aí tem hora que é, tem hora que não é, na média dá certo. Mas o agricultor, ele não pode trabalhar com a média, tem que trabalhar com o local. Para a difusão, sim. Então veja que existem duas linhas de pensamento. Aquele que está vendendo o produto e aquele que está plantando o produto. Aí eu não interessa eu quero saber se em Viçosa, se aonde eu estou, você produz bem ou não. Ah, não, mas se for em Ponte Nova, ele produz. Não, não é isso que eu quero. Então, às vezes, eu quero um conceito. Ele é adaptado às condições de tecnologia menor? É. Mas ele é previsível? Eu fiz um gráfico lá, aparentemente é. Não, ele é previsível ou não é previsível? É previsível. Tá certo? Então, são atributos diferentes. Esse aqui você vai medir pelo beta, e esse aqui você vai medir pelo sigma 2, que é o desvio, né? Esses desvios dos pontos em relação à reta que você está estimando. Normalmente você associa. Esse desvio aqui, ele é grande, ele é significativo ou não significativo. É um teste sim ou não. Como às vezes esse teste sim ou não é tão informativo, você pode recorrer a uma estatística auxiliar, que é uma estatística R2, que é uma medida quantitativa, não é sim ou não. É um R2 de 80%, 90%, 40%. Então, o desvio é não significativo. Mas o R2 é de quanto? De 90%. Bom, bacana. Ele é não significativo, mas o R2 de 70%. É menos do que 90%. Então, muitas vezes você classifica a adaptabilidade pelo beta e classifica a estabilidade e a previsibilidade pelo sigma 2DI ou de forma auxiliar pelo R2. Né? Então, são as maneiras, esse método Berra e Russell, ele te permite esse detalhamento do genótipo em relação a esses dois conceitos, adaptabilidade e estabilidade. São conceitos biológicos, que estatisticamente nascem do coeficiente de regressão e esse estatisticamente nasce de um componente de variância associado ao sigma 2DI ou de forma auxiliar o R2. Então, existem fórmulas como estimar o coeficiente de regressão, o coeficiente de regressão dos genótipos. Eu preciso aqui ter o genótipo, por exemplo, o genótipo 8, a média do genótipo 8 no local 1, aqui, né? A média do local 2, aqui a média do genótipo 8 no local, por exemplo, 5. E eu preciso ter aqui o índice ambiental. Então eu vou caracterizar o ambiente. Esse aqui é o ambiente 1, tem um índice 1, índice 2, aqui o índice 5. Então eu tenho essa regressão de y, né? Eu vou fazer essa regressão de y função de B0 mais B1 índice ambiental, J. Faço uma regressão, como se tivesse x e y, vou fazer uma regressão. E aí eu tenho, né, esse índice é a média de todos os genótipos naquele ambiente, menos a média geral. Vai ter índice ambiental positivo e índice ambiental negativo. Os negativos, aqui nós já vimos que os positivos, ambiente 2 e 3, favorável. Os negativos são os 1, o 4 e 5, né? São os desfavoráveis. Então eu faço a regressão. Como é que eu estimo B0? Dessa forma. Como é que eu estimo B1? Dessa forma. Como é que eu testo? Dessa forma. Esse B1 que vai poder ser igual a 1, maior que 1, ou diferente, ou menor que 1. Então eu preciso saber se ela é igual a 1 ou diferente de 1.
Como é que eu estimo o parâmetro de estabilidade? Pelo sigma 2DI. Faço a análise de variância, faço a esperança quadrado médio e tenho aqui os valores. Então, para esse conjunto de dados, eu vou ter essas informações, né? Aqui os meus genótipos, todos os genótipos, aqui a média de produção, média geral, tem esse B1, né? Que vai me dar a informação da classificação da adaptabilidade, né? Então eu preciso saber se esse B1 aqui é igual a 1, maior que 1, menor que 1. Tem aqui o teste T, tá certo? Então eu vou dizer que aqui as probabilidades, esse valor aqui, 1,098 é igual a 1? É. 0,85 é igual a 1? É. Ele é não significativo. Aqui, 0,99 é igual a 1? É. 1,29 é igual a 1? Não. Ele é maior que 1. Então veja que esses aqui foram iguais a 1. Esse aqui foi maior que 1. Né? E assim vai, você vai, né, classificando. Esse 1,37, né, probabilidade menor do que 5%. Então ele é diferente de 1. Ele é maior do que 1. Então tem aqui a informação de adaptabilidade e aqui eu tenho a informação da estabilidade, né, do componente de variância. Ele é 0 ou não é 0? Ó, ele não é 0 quando ele for não significativo. E esse aqui é significativo. Então eu posso testar se esse sigma 2D é diferente de 0 ou não. Se for diferente de 0, é imprevisível. Se for igual a 0, é previsível. Mas aqui é imprevisível. Mas um R2 de 78%. Então veja que você tem uma medida auxiliar que possa amenizar essa sua decisão de que ele é ou não previsível ou imprevisível. Então você pode, agora você tem uma tarefa de classificar esses genótipos. Eu vou classificar esses genótipos em adaptabilidade geral, né, que pode ser previsível ou não previsível. Adaptabilidade específica, ambiente favorável, que pode ser previsível, não previsível. Adaptabilidade específica, ambiente desfavorável, previsível ou não previsível. Ou pode ser material não selecionado, nem presta. Então, esses 20 genótipos, eles vão ser classificados, né? Você pode ter 7 classes. E você agora sabe o que fazer com cada um deles. Você pode analisar pontualmente, né? Se esse genótipo 1, ele tem B1 igual a 1, né? Podemos aqui, vamos lá. Esse genótipo aqui, que a gente sabe que é um genótipo bom, o 3, uma média geral boa. Um B igual a 1. 0,99 não é diferente de 1, B igual a 1. B igual a 1, eu tenho a nossa classificação. Se o genótipo tiver B igual a 1, ele tem adaptabilidade ampla. Está resolvido. Então, adaptabilidade ampla. Aí eu vou na tabela. Ele tem sigma 2D igual a 0? Não. Então ele tem um defeito. Ele não é previsível. Ele tem adaptabilidade ampla, mas é não previsível. Mas então vou jogar fora? Não, mas a previsibilidade dele, que não é das melhores, quase que atinge 78%. Então, há um atenuante. Tá certo? Há um atenuante aqui. Eu vou considerar que ele é de adaptabilidade ampla, né? E, de certa forma, uma estatística falou que é não previsível, a outra atenuou, então vou pensar que tá certo? Vou arriscar e classificá-lo como sendo do grupo adaptável e com a previsibilidade razoável. E assim vai, né? Então eu posso perguntar, o genótipo 6 produz 315, tem 1,28 de beta, tá vendo? Um beta bem maior do que 1, mas foi declarado como sendo não significativo. Será que ele é de adaptabilidade geral ou específico, ambiente favorável? Mas o 6, ele é previsível, interessante ele, tá certo? O grau de R2 dele é 96%. Ele não tem o defeito do 3. A previsibilidade dele é bem maior
apesar de que ele tem uma tendência de ser geral para alta tecnologia. Ele é geral, mas responde um pouquinho melhor do que o 3. Então veja que existe aqui uma caracterização. Se você tiver dificuldade, existem aplicativos, né, que faz a classificação para você, né? Aí uma outra área, né, que é até uma área interessante, denominada de lógica fuzzy, que uma vez apresentado o resultado do Eberhard Russell, não é uma nova análise, é uma interpretação, é o computador, é a inteligência computacional te permitindo a interpretação, você pode recorrer a um controlador para classificar para você. E você não precisa estar concordando com o computador, né? Certo? Aqui falou que o 3 e o 6 são de adaptabilidade ampla, mas você conhece lá, né? Aqui de adaptabilidade ampla tem uma pertinência maior do que esse, que esse aqui é menos pertinente à ampla, porque ele tem uma tendência a ser a mais favorável. Então você pode recorrer à estatística para te auxiliar na estatística, né? Então tudo isso aqui é possível e o importante é que você agora, né, olhe esse quadro de pré-análise, conhecendo os seus genótipos. Aqui então eu conheço os meus genótipos, conhecendo os seus ambientes, conhecendo a sua rede experimental e agora tendo muito mais coisas para dizer sobre os ambientes, quem é simples, quem é complexo, quem pode ser estratificado, sobre os seus genótipos, sobre a adaptabilidade de cada um deles, sobre a previsibilidade, e você então faz a sua recomendação, né? Agora você tem todas as informações que te permite bater o martelo e dizer, olha, esse material é bom, é recomendado, ele é previsível, não é previsível, e assumir os riscos. Obviamente que você quer um material bom, de adaptabilidade ampla, previsibilidade. Pode ser que ele exista entre esses 20, pode ser que ele não exista, né? A estatística não vai te satisfazer, ela vai te revelar os fatos. E você então faz bom uso dela. Então veja que isso é importante, que você tenha como instrumento. E a gente chega aqui no nosso final da conversa, concluindo de que é importante o trabalho em conjunto, o esforço em conjunto. É importante, é de suma importância que todos se envolvam, né? Há uma contribuição do pessoal da entomologia, da fetopatologia, dos solos, da fisiologia, há uma contribuição dos métodos de melhoramento, de ir a campo, de observar, de montar experimento, de conduzir, e há uma necessidade, é importante que você agregue a todo esse trabalho de melhoramento o conhecimento que a genética e a biometria te proporcionam. Então você que é um melhorista, que tem aptidão para isso, quando você tem conhecimento científico, você vai muito mais longe. Você tem um quadro, uma leitura das suas possibilidades, a sua mão e, consequentemente, a sua decisão é uma decisão mais acertada. Ela é fundamentada em ciência. Bom, eu agradeço muito a presença de todos, né? E chegamos aqui ao final de nosso curso, né? Vocês, então, depois verifiquem aí na nossa rede de Facebook as outras informações e os outros temas que a gente vem tratando. Muito obrigado e até lá.